Beleza. Bom, então vamos lá, pessoal, para mais uma noite discutindo aí essa parte de ferramentas para experimentos. No encontro passado, a gente discutiu um pouquinho a ideia dessas ferramentas e algumas questões, alguns cuidados ou requisitos que a gente tem que levar em conta para definir a melhor ferramenta para o estudo ou para o experimento que a gente está querendo fazer. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Beleza? Estão vendo minha tela? Sim. Sim? Beleza, obrigado. Gente, não sei se todos estavam aqui no primeiro encontro, mas a gente vai seguir a mesma lógica, que é quem tiver pergunta, comentário, não precisa esperar o final, não. A gente pode ir já comentando, já fazendo observações durante a minha fala. E aí eu peço para o Fábio e para a Carla me ajudarem aí, se alguém levantar a mão, porque eu não vou ver, tá? Então, vamos lá. Hoje a ideia é a gente falar um pouquinho sobre formulários online, tá? Só para a gente lembrar a o nosso plano de voo, né? No encontro passado a gente falou um pouquinho onde é que eu achava que a gente devia chegar nesses encontros. Falamos um pouquinho na definição do que eu estou chamando aqui de ferramentas, de pesquisa e requisito para a escolha de ferramentas. E hoje a ideia é a gente falar de ferramentas de formulários online. É, Quando eu estava revisando os slides hoje, eu fiquei pensando assim, eu no encontro passado eu acabei não perguntando uma coisa que é muito importante para a gente continuar discutindo sobre ferramentas. E aí eu acabei modificando um pouquinho minha apresentação para abordar isso. É, e aí a gente vai discutir um pouquinho um outro tema antes de entrar no formulário, né? No encontro passado a gente falou um pouco naquela lógica de, olha, a gente tem que entender qual é a nossa amostra, que acesso essa amostra tem à tecnologia. A gente falou um pouquinho do que a gente está querendo avaliar, né? Quando a gente faz um estudo ou um experimento, a gente tem que ver quais são as variáveis, quais são os elementos quais são as hipóteses que a gente está querendo testar e tal. E a gente acabou não discutindo um pouco algo que é muito importante, que é o que é um experimento. De novo, eu acho que nos módulos anteriores, aí Carla me corrija se eu estiver errado, mas acho que nos módulos anteriores vocês chegaram a falar do que seria um experimento, em comparação De com uma outros tipos forma de estudo. muito superficial, muito en passant, Maurício. Eu acho que super vale você dar realmente uma aprofundada. Tá, alguém sabe o que caracteriza um experimento, gente? Quem quiser falar, menos o Fábio. Um Al- teste? Oi? Pode escrever também, gente. Se ficar Um com vergonha de falar, teste. pode escrever também. Um Teste de teste. hipóteses. Um teste de hipótese, legal. Alguém tem mais alguma ideia do que vem a ser? Não sei se alguém está escrevendo no chat, que eu não consigo ver. Não, Maurício, acho que realmente é melhor você. Então vamos falar um pouquinho sobre quando a gente fala de o que são experimentos, né? Então, é, bom, quando a gente fala de método científico e a gente fala de tipos de pesquisa, a gente vai ter um monte de tipo diferente de pesquisa. É, eu não vou falar sobre todos, porque isso seria um objeto de um semestre inteiro de estudo, mas a ideia é a gente discutir três tipos de pesquisa que são mais comumente associados a estudos na área de ciências comportamentais, tá? Para que a gente possa falar das ferramentas levando em conta esses tipos de pesquisa.
Então, vamos lá. Então, a gente vai falar de estudos experimentais, quase experimentais e correlacionais, ok? Então, geralmente, na nossa área, assim, a gente acaba usando, não só, mas na maioria das vezes, estudos que são experimentais, quase experimentais, ou estudos correlacionais, tá? É, quando a gente está falando da escolha de qual tipo de estudo ou de pesquisa a gente vai fazer, essa escolha, ela é um reflexo do objetivo, de onde a gente quer chegar, mas também das condições existentes para a execução dessas testagens. Então, eu não lembro quem falou, porque eu não estava vendo na janelinha, quem comentou que era um experimento, é um teste de hipótese, né? Então, quando a gente faz uma hipótese, quando a gente escreve uma hipótese, a gente está falando de uma relação entre duas coisas que a gente espera que aconteça, né? Então, olha, se eu é, se eu deixar tal informação mais saliente num site, as pessoas vão clicar mais, vão perceber mais aquelas informações, vão clicar mais no link que eu quero, né? Isso é uma hipótese que a gente pode testar, tá? Então, assim, quando a gente cria uma hipótese, a gente está já levantando, já está escrevendo um tipo de relação que a gente espera encontrar entre dois elementos, geralmente uma intervenção que a gente quer testar e um comportamento que é o objeto dessa intervenção, que a gente quer, no fim das contas, modificar a sua frequência, a sua intensidade ou alguma característica desse comportamento, né? Então, quando eu falo dessa lógica de que a escolha do tipo de estudo é um reflexo do objetivo da investigação, tem um erro de português ali, desculpa, é, eu estou falando disso, né? Onde se quer chegar e quais são as hipóteses que eu quero testar. Mas também a gente tem que levar em conta as condições que a gente tem em termos de recurso para executar essa testagem. A gente vai ver que quando a gente lê os materiais na área de ciências comportamentais, a gente vai ver que o experimento é assim a menina dos olhos, né? A gente tem que fazer experimento, principalmente os experimentos os RCTs, né, que são experimentos randomizados e tal, que é a regra de ouro ali, mas nem sempre na nossa área a gente vai conseguir fazer isso. Vão existir algumas situações em que a gente não tem como a respeitar ou atender todos os requisitos que definem o que é necessário para ser um experimento, né? Então, na verdade, quando a gente tenta definir que tipo de estudo a gente vai fazer para testar as nossas intervenções, muitas vezes a gente tem que levar em conta aonde que a gente quer chegar e o que dá para fazer com as condições que a gente tem. E, obviamente, isso vai influenciar também a escolha da ferramenta que a gente vai usar para se testar, tá? Para fazer a testagem. Então, é importante a gente falar sobre esses três tipos de estudos também para começar a olhar as ferramentas dentro da ótica do que esses estudos se pretendem a fazer, tá? Porque senão a gente pensa assim, eu vou usar um formulário online. Formulário online só dá para fazer questionário para pesquisa de opinião, não dá para fazer experimento. Não é verdade. Então, tem algumas características, algumas condições em que você pode usar um formulário online para fazer o experimento. Mas a gente precisa saber que condições são essas e em que contextos um formulário online ele é relevante ou não, tá? Nós vamos falar um pouquinho desses três tipos de estudo, bem brevemente. Aí o que eu pensei para hoje é a gente falar sobre eles e a gente abrir um formulário online para a gente começar a mostrar as características e o que a gente pode fazer com ele, do ponto de vista de experimentação, tá? Vamos lá. Então, quando a gente fala de experimento, a gente está falando de um estudo que tem duas características principais. A primeira é a manipulação e controle de variáveis. Ai, meu Deus do céu, o que é isso? Imagina o seguinte: quando a gente faz uma intervenção e a gente quer testar se essa intervenção funciona, a gente vai
intencionalmente modificar alguma coisa quando a gente faz essa intervenção. Então, imagina, na época que o Google, até hoje ele faz isso, né? Mas o Google, quando ele estava aprimorando a ferramenta de busca dele, ele fez uma série de testes para verificar, por exemplo, qual é o tamanho da fonte do botão de busca, qual a cor que ele tem que ter, em qual local ele precisa, ele pode estar para facilitar o uso das pessoas, para que as pessoas pesquisem mais rápido, encontrem mais rápido como, descubram mais rápido como fazer. Então, sem que a gente percebesse, eles começaram a criar versões diferentes da página de busca do Google. E para alguns usuários, eles mostravam, por exemplo, o botão de busca de uma cor amarela, para outros ele mostrava da cor azul, para outros da cor vermelha, para outros com um texto em negrito, para outros sem negrito, para outros no meio da tela. Eles intencionalmente tratavam o tipo de modificação que eles iam fazer naquela intervenção do botãozinho de busca. E eles depois verificavam, comparando os grupos que receberam, por exemplo, o botão azul, o botão vermelho, se tinha alguma mudança na velocidade em que as pessoas faziam a busca, na quantidade de erro que elas faziam, e aí eles tinham a telemetria do site, né, as informações que o site vai registrando dos acessos, para ver se havia alguma diferença, né, para que eles pudessem fazer essa análise mais estatística. Então, quando eu estou falando de manipulação e controle de variáveis, eu estou falando assim, olha, tem alguma coisa que geralmente é o objeto da intervenção, em que tem alguma coisa que eu vou modificar, que eu vou inserir num determinado contexto, e eu quero saber se essa modificação, se essa intervenção vai gerar um resultado diferente num outro elemento, geralmente num comportamento que a gente está estudando, tá? E a ideia de controle de variáveis também é que quando a gente faz um experimento, a gente tem que tentar garantir que, de alguma forma, não tenha mais nada sendo alterado a não ser a minha intervenção, né? Eu tenho que tentar garantir que o resto todo se mantém igual e a única coisa que muda é aquele objeto, aquele elemento que é o alvo da minha intervenção, né? Então, primeira característica de experimento, eu preciso intencionalmente eu preciso modificar dentro do controle do pesquisador um elemento específico do contexto ali onde aquele comportamento ocorre. Então, eu preciso intencionalmente modificar a situação, inserindo ou modificando o alvo da minha intervenção, tá? Até aí tudo bem, gente? Tranquilo? Ninguém levantou a mão? Então, beleza. Segundo elemento, que define o que é um experimento. Eu preciso selecionar e designar aleatoriamente os participantes que vão fazer parte desse estudo. Então, eu vou explicar um pouquinho com mais calma o que isso quer dizer, tá? Nos próximos slides. Mas já aguardem isso, né? Quando a gente fala de experimento, eu estou falando de um tipo de estudo em que há um controle do pesquisador sobre o que está sendo alvo da intervenção, um controle sobre as outras coisas que fazem parte do contexto, né, as outras variáveis, na tentativa de que elas não mudem. E a segunda característica é que os participantes da minha pesquisa, eles vão ser escolhidos ou eles vão ser organizados, distribuídos de forma aleatória dentro da pesquisa, tá? Aleatória de sorteio mesmo, né? Então, essas são as principais características. E eu vou falar um pouquinho por quê, tá? Então, quando eu falo de manipulação e controle de variáveis, esse tratamento que é definido pelo pesquisador, na verdade, eu estou tentando, num experimento, criar ou investigar uma relação de causa e efeito entre duas coisas, que a gente na academia chama de variáveis, né? Que a ciência chamou de variável. Por quê? Porque é uma coisa que varia, que tem mais de um valor, né? Então, eu posso ver, como o exemplo que eu dei, se a cor do botãozinho de busca do Google, que é ali a minha letra A, né? Se eu mudar essa cor, se eu variar essa cor, que efeito ela causa no meu B, que, por exemplo, é a velocidade
da busca executada pelo usuário. Então, eu tenho o A, que é um objeto de intervenção, gerando um efeito no B. Por que que a gente fala que é uma relação causal? Porque se eu só mudo A e eu mostro que eu fiz o possível para manter todo o resto igual, se muda o valor de B, ele deve ter mudado por conta de A e não por conta de qualquer outra coisa. Tá? Então, a lógica de um experimento, e é por isso que na área de ciências comportamentais os experimentos são colocados tanto num pedestal, assim, numa vitrine, né? Porque ele é um tipo de estudo que permite você chegar a relações de causa e efeito entre variáveis. O que é muito importante para a gente, né? Porque quando a gente está trabalhando, por exemplo, com políticas públicas, ou quando a gente sugere uma intervenção específica numa política pública, poxa, isso pode ter um impacto milionário, pode ser muito dinheiro gasto para fazer alteração, isso pode impactar a vida de milhões de pessoas, você pode ter uma série de consequências negativas ou positivas dessa intervenção. Então, quanto mais garantia você tiver que a intervenção de fato pode funcionar, melhor para quem propõe a intervenção, né? Para que a gente tenha essa garantia de que o governo ou que o seu cliente não esteja gastando um dinheiro à toa, tá? Então, como eu falei, quando a gente fala de variável ali na letra A, a gente está falando de algo que tem pelo menos duas possibilidades, dois valores que a gente chama, por isso que a gente chama de variáveis, e geralmente é uma intervenção que é elaborada pelo pesquisador e é manipulada, controlada por esse pesquisador. E a outra variável B ali, geralmente, é um comportamento, alvo do efeito, e ele é um critério para saber se a intervenção funcionou. Então, é ele que eu uso para saber se a minha modificação ali no A causou ou não o efeito desejado no comportamento das pessoas. Tudo bem até aí? Beleza. Vamos seguir. Quando eu falo de designação aleatória dos participantes, eu estou. é, a ideia, o fundamento disso é o seguinte: vocês vejam que eu tenho uma competência inacreditável em design, né? Então, vocês viram minhas ilustrações super elaboradas, mas imaginem que eu tenho o meu público-alvo do teste, né? Da intervenção que eu quero testar. E eu tenho aí uma série de pessoas que têm características diferentes, que aqui, para simplificar, eu separei por cores, né? Então, eu tenho umas pessoinhas azuis, umas pessoinhas verdes e uns amarelinhos ali, tá? Essas características podem ter podem ser diversas coisas diferentes. Então, eu tenho pessoas com nível socioeconômico diferente, eu tenho pessoas com idade diferente, eu tenho homens e mulheres, eu tenho pessoas de gêneros diferentes, né, de orientação sexual diferente, eu tenho pessoas que moram em regiões diferentes, eu tenho pessoas com características de personalidade diferentes, eu tenho pessoas com experiências diferentes e competências diferentes, por exemplo, no uso de tecnologia, e por aí a gente poderia falar um monte de coisa, né? Então, quando a gente está lidando com pesquisas com seres humanos, a gente tem que levar em conta que essas pessoas elas têm uma série de características diferentes. Qual seria a situação ideal, né? Então, se eu quero testar uma intervenção, o jeito mais simples de fazer isso é ter um grupo, que eu chamei de grupo controle ali, o grupo um, que é o grupo que vai passar por uma situação onde essa intervenção não existe, e um grupo que a gente chama de experimental, que é onde a intervenção vai acontecer. Então, eu posso deixar o botão do Google normal, de uma cor neutra, e posso modificar a cor para ver se a modificação vai gerar um impacto na velocidade de uso ou na eficiência no uso da busca lá, da ferramenta de busca do Google. Qual seria o ideal? É olhar, por exemplo, olha, eu tenho duas pessoas que são amarelinhas ali, que tem essa característica amarelinha. Então, eu vou botar um em cada grupo. Poxa, eu tenho três, e já lascou que eu botei um número ímpar ali de verde, né? Mas o ideal seria eu criar grupos que eles são equivalentes do ponto de vista dessas características.
Qual o problema disso? O problema disso é que essas características são inúmeras. E a gente, se fosse fazer essa tentativa de criar grupos exatamente iguais, a gente não ia conseguir, ia ser impossível. Ia exigir uma quantidade de tempo, de recursos absurda para conseguir criar grupos exatamente iguais. Por que que a gente quer grupos exatamente iguais? Porque a gente não quer dar o azar de botar todos os azulzinhos num grupo só, e essa característica dos azulzinhos é que explica a diferença entre um grupo e outro. Então, eu quero evitar que características individuais atrapalhem o máximo possível a minha relação entre as duas variáveis, né? Que eu mostrei lá, A e B, e a intervenção e o comportamento. Eu quero tirar, controlar todas as outras variáveis que podem influenciar. E aí, os cientistas que estudam método, né, assim, eles chegaram e principalmente a parte de matemática e estatística, eles chegaram numa solução muito elegante, que é o seguinte, olha só, se eu sortear as pessoas, se eu não escolher é, é, manualmente essas pessoas, o bonequinho com a característica amarela vai ter a mesma chance de estar no grupo um ou no grupo 2. Então, quando a gente vai pegando amostras maiores e eu sorteio, o, o peso dessas variáveis individuais vai diminuindo, porque por conta de ser um sorteio, eu posso ter gente com essa característica tanto no grupo um quanto no grupo 2. Por isso que a designação aleatória e a seleção aleatória dos participantes é tão importante em experimento, para você diminuir o efeito de variáveis que não estão sob seu controle, você não tem como controlar. Então, você quer diminuir o efeito delas na relação entre as variáveis de interesse mesmo do estudo, né? No caso, a intervenção e o comportamento. Então, por isso que a gente faz esse tipo de sorteio, né? Nem sempre isso é possível, fazer esse sorteio, né? Porque para você sortear, para selecionar de forma aleatória as pessoas, o ideal é ter uma lista de todas as pessoas que fazem parte da população e, a partir dela, fazer um sorteio. Então, se eu tiver uma lista de todos os usuários do Google, eu posso sortear quem recebe cada uma delas. Então, cada pessoa, usuário do Google, tem a mesma chance de estar em qualquer um dos grupos de teste que eles vão criar. Esse é o ideal, mas a gente vai ver que, principalmente na nossa área, dificilmente a gente vai ter essa lista da qual a gente pode sortear os participantes. E aí a gente tenta fazer a segunda melhor opção, que é designar as pessoas aleatoriamente nos grupos. Alguém levantou a mão, eu acho, né? Gila, Diga, Gila. Dila. Maurício, boa noite. Boa noite, pessoal. Professor, eu queria tirar uma dúvida. Você falou de fazer esse sorteio, e aí eu fiquei pensando na questão da lei de proteção de dados, né? Como a gente na área pública consegue fazer esse tipo de coisa, respeitando a lei. Além disso, enfim, até outras questões, essa questão de selecionar pessoas para receber políticas públicas ou não, né? Até não só de experimentações aí de ciências comportamentais, mas de outros tipos também. Uhum. Assim, você falou de duas questões aí muito importantes, tá? As duas perpassam, entre outras coisas, por questões éticas, que são muito, muito fundamentais. Então, se eu falar da primeira, né? Então, agora, como a gente tem a lei de proteção de dados, em tese, a gente só pode usar as informações das pessoas para as finalidades que foram definidas pelos participantes, pelo provedor de serviço ou por quem coletou a informação quando ele fez essa coleta de dados, né? É, então, a gente tem que usar com muito cuidado esse tipo de abordagem, né? Assim, em muitos casos, você tem órgãos que falam, olha, essas informações podem ser usadas para estudos ou para comunicações que tenham o objetivo de melhorar o serviço para os seus usuários, né?
Então, nesse caso, você poderia utilizar para isso. Mas uma coisa importante que a gente faz é da melhor forma possível, não identificar os participantes durante o processo de pesquisa, né? Então, você pode começar a ter elementos, a ter estratégias para você não deixar essa informação que identifica o usuário explícita durante todo o procedimento. Então, eu posso usar para seleção e depois da seleção eu uso um código, um identificador dele. E aí, a partir daí, os dados sobre a pessoa se perdem, né? Eles não ficam mais disponíveis para os pesquisadores, e aí, a partir daí, eles não sabem mais. Eles sabem que tem dois grupos e algumas pessoas foram para cada um, mas quando eles vão, por exemplo, analisar os dados, divulgar os dados, essa informação não está mais disponível para eles. E aí eles, enfim, não tem como identificar os participantes. Você pode usar ferramentas, como algumas que a gente vai falar aqui, para, por exemplo, você convida a pessoa, mas quando a pessoa vai participar, quem define para qual grupo ela vai não é o pesquisador, é a ferramenta. Então, o pesquisador não sabe mais quem foi para onde, entendeu? Só a ferramenta sabe. Quer dizer, nem ela sabe, porque ela vai fazer um sorteio lá na hora e não vai guardar a informação. Então, depois você acaba. Isso são estratégias também para garantir o anonimato dos participantes e tal. Óbvio que a lei de proteção de dados, a gente tem que ter esse cuidado de não criar experimentos é, que vão usar os dados das pessoas de forma diversa, distinta ao que foi estabelecido quando o dado foi coletado, né? Esse é um ponto. O outro ponto que você falou, e que é importantíssimo quando a gente fala de políticas públicas, por exemplo, é o acesso à intervenção. Então, assim, a lógica é, poxa, se a intervenção funcionar e melhorar muito o serviço, a vida do cidadão, eu estou ofertando ele para um grupo e não para o outro. Poxa, isso... e o outro grupo que não recebeu? E se a intervenção é uma porcaria e prejudica a vida do cidadão, eu também estou prejudicando um grupo e não o outro. É por isso que a gente tenta, na medida do possível, fazer uma série de testes preliminares já para excluir o lado negativo, né, quando a intervenção atrapalha. Quando a intervenção favorece, existem algumas estratégias para lidar com isso. Uma delas é você, por exemplo, quando vai fazer o teste da intervenção, você não faz o teste num sistema de produção, por exemplo. Você não faz o teste no serviço para valer, mas num espelho dele ou numa simulação dele, para que isso não afete o acesso de fato do indivíduo ao serviço. Mas se você vai fazer esse teste no serviço de fato, na política pública de fato, no sistema em produção, o que você pode fazer é atrasar o acesso das pessoas que não receberam a intervenção. Então, imagina, eu tenho dois grupos. O grupo A, não recebeu a intervenção, o grupo 2 recebeu. Aí a gente falou, cara, ficou muito boa aqui, a intervenção está dando muito benefício para o usuário. Aí depois que a gente coletou o dado do grupo 1 e do grupo 2, no momento 2, no tempo 2, a gente apresenta a intervenção para o grupo que era o grupo controle. Então, a gente atrasa a oferta da intervenção, porque a pessoa aí vai garantir, a gente vai garantir que a pessoa vai ter acesso a algo que a beneficia, mas no segundo momento após a testagem. Enfim, são alguns exemplos que me vêm à mente aqui, mas de fato a gente precisa ter, de alguma forma, estratégias para minimizar efeitos negativos para os participantes, principalmente quando a gente está falando de políticas públicas, e para garantir que as boas soluções sejam ofertadas para todo mundo, mesmo que seja um pouquinho atrasado depois do teste, né? Então, tem outras formas. Não sei se eu respondi exatamente tudo que você estava esperando, Dila, mas a lógica é Não, um pouquinho essa. não, foi ótimo. Obrigado, professor. Beleza, gente? Mais alguma dúvida? Então, vamos seguir. Então, assim, tudo bem, deixa eu voltar aqui. Então,
Experimentos, estou falando de manipulação e controle de variáveis, quer dizer, a intervenção. O objeto da intervenção, ele é intencionalmente modificado pelo pesquisador para a gente ver o alvo, o efeito do alvo, né, no comportamento, e eu tenho que selecionar e designar as pessoas aleatoriamente nos grupos, aí o grupo que vai receber intervenção e o grupo onde nada vai acontecer, vai ficar tudo igual, para eu comparar, por exemplo, o efeito no comportamento dos participantes, né? E o quase experimento, estudos quase experimentais. Eu acho esse nome lindo, que parece uma desculpa, né? Do tipo, quase experimento. Foi quase. Geralmente, a gente chama de quase experimento um experimento que busca identificar uma relação causal, que tem o controle da implementação da intervenção pelo pesquisador, mas não possui a seleção e designação aleatória dos participantes. Quer dizer, eles chamam de quase experimentos, e aqui eu botei com E aqui, mas geralmente a gente põe com I, mas os dois funcionam. Mas, geralmente, quando a gente está falando de quase experimentos, a gente está falando de algo que buscou todo o rigor possível dos experimentos, mas não conseguiu aleatorizar a seleção e designação dos participantes, tá? Principalmente a seleção. Esse ponto é importante porque, muitas vezes, o que a gente consegue fazer são quase experimentos. Fazer um experimento by the book, assim, é algo muito, 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 muito complicado de se fazer por conta, principalmente, dessa questão de aleatorização dos participantes. Quando a gente consegue, a gente agarra com todas as forças, porque é uma ótima oportunidade de fazer isso, né? Principalmente considerando que muitas vezes a gente vai fazer testes de intervenção no que a gente chama de situações naturais. A gente não vai levar a pessoa para um laboratório e fazer necessariamente uma situação simulada. Muitas vezes a gente vai estar em campo, a gente vai estar observando a pessoa onde aquele serviço público acontece, onde aquele serviço é ofertado, onde o comportamento ele se manifesta, e isso às vezes vai dificultar essa designação aleatória dos participantes, tá? Então, quando a gente fala de quase experimentos, é bem o que o nome sugere mesmo, assim, foi quase um experimento. O que não deu certo foi aleatorizar a seleção e designação dos participantes, ok? Beleza, gente? Bom, e estudos correlacionais? Estudos correlacionais geralmente não vão buscar uma relação de causalidade, mas sim relações entre diversos elementos e o peso de cada uma dessas relações, né, desses elementos. Então, a gente vai, na verdade, medir uma série de coisas e ver como elas se relacionam e como essas coisas têm um certo peso para explicar, por exemplo, o comportamento de alguém, a opinião de alguém, por aí vai, né? É, então, acontece também, no caso de estudos correlacionais, quando o pesquisador não tem controle sobre a implementação da intervenção ou do tratamento. Então, por exemplo, você pode fazer um estudo, vamos supor aqui que, por exemplo, vai ter uma mudança numa legislação específica que afeta uma política pública. Você pode ter os dados antes dessa implementação, e você pode coletar os dados depois de que a implementação a mudança foi feita. E você pode verificar se houve mudança dos dados antes e depois da intervenção, né, da mudança na política. Não foi você que mudou a política, você não tentou garantir que tudo se mantivesse igual, além da intervenção. Foi o governo que fez, foi um órgão, enfim, foram outros atores os responsáveis. Então você não tem esse controle, mas você tem a informação de antes e a informação de depois para você fazer a comparação. Aí a gente acaba chamando de estudo correlacional, porque você não teve toda essa tentativa de controle, e se você não teve controle, você não tem como assumir ou afirmar que se alguma coisa mudou, mudou por conta daquela alteração na política especificamente. Pode ser uma série de outras coisas. Então,
a gente tende a ser mais rigoroso e falar, olha, não foi um estudo experimental, foi um estudo correlacional, um estudo que relaciona informações, dados que são coletados sobre um determinado fenômeno. Isso é muito comum, esse tipo de estudo, quando a gente faz pesquisa de opinião, pesquisas que vão buscar a percepção, a intenção de comportamento de participantes sobre alguma coisa, geralmente são estudos experimentais, né? Estudos que eu vou, por exemplo, eu quero ver se a característica de determinadas empresas tem relação com quanto que elas estão inadimplentes no Simples ou no pagamento de seus impostos. Ou eu quero saber se o tempo dessa empresa influencia nas estratégias que os empresários têm para pagar seus impostos em dia. Então, geralmente, são estudos que vão correlacionar, eles vão relacionar as informações e ver o que acontece com uma quando a outra muda também, tá? É, e aí a gente vê, de novo, por que que essa lógica de, de busca pelos experimentos faz tanto sentido no nosso caso, né? Porque o que a gente quer é ter uma garantia maior de que a intervenção que a gente fez está sendo responsável pela mudança no comportamento das pessoas. Então, a gente está buscando uma relação mais de causalidade do que de correlação, né? Então, é por isso que a gente acaba buscando um pouquinho mais essa esse tipo de estudo quando a gente está falando de pesquisa e de testagem dentro da área de ciências comportamentais, tá? Beleza. Então, só para resumir, por que que a gente está falando disso? Quando a gente fala, quando a gente precisa fazer o experimento, então, quando que a gente quer avaliar, ou um quase experimento, né? Mas quando que a gente quer avaliar o impacto de uma intervenção, de uma mudança que a gente quer propor no comportamento, que é o alvo do nosso estudo, eu preciso garantir que as ferramentas que eu use, ou que as estratégias que eu vou usar também, possibilitem o cumprimento dos requisitos para que eu possa chamar aquele teste de um experimento. Tá? Então, é, é, a ferramenta que eu vou usar, ela é uma consequência. Ela não é uma causa do seu estudo de forma geral. Tem muita gente que pensa nisso, assim, não, vamos fazer um formulário. Por quê? Vamos fazer um formulário online. Por quê? Porque é muito massa, todo mundo usa. Mas o que a gente tem que pensar é, olha só, essa ferramenta permite que eu faça o que eu preciso fazer para que para que esse teste seja um experimento de fato? Se a ferramenta não permite cumprir esses requisitos, talvez não seja a ferramenta correta para você. A ferramenta é uma consequência. Ela não é uma escolha independente e ela não é uma causa, não, um fator anterior à definição do que se quer testar, de qual é o objetivo e, enfim, do tipo, por consequência do tipo de estudo que a gente vai fazer, tá? Desculpa. E só uma última observação, a gente tem às vezes, um estudo correlacional que a gente precisa fazer. Nem sempre a gente precisa fazer um experimento. Então, já aconteceu com a gente na Cinco, por exemplo, de, de conversar com clientes e a gente já foi pensando em experimento, o cliente já queria fazer experimento, mas quando a gente começou a observar o quanto que se conhecia, quando a gente começou a investigar o quanto que se conhecia sobre o problema que o cliente dizia ter, a gente verificou que a gente precisava explorar mais, a gente precisava conhecer mais o problema. Porque é muito comum o cliente falar, esse problema existe e ele não tem dados, não tem evidências que sugerem que aquele problema existe. Nesse caso, a gente precisa levantar essas evidências. E aí, às vezes, o estudo correlacional é perfeito para isso. Às vezes, ele pode ser feito mais rápido, ele usa menos recursos e ele te dá um panorama das possíveis explicações ou características daquele problema, inclusive se ele existe ou não. Tá?
para aí sim você poder definir um experimento. Então, algumas situações a gente precisou dar um passo para trás e falar, vamos explorar esse problema primeiro, vamos investigar de uma forma mais exploratória se esse problema existe, como que ele se caracteriza, porque isso é informação fundamental para a gente começar a definir o que que a gente quer testar aí sim num estudo experimental para testar uma intervenção específica mesmo, tá? Então, é, de novo, a gente vai ler muito na área de ciências comportamentais, assim, quase que uma ode ao uso de experimentos, né? Mas, assim, legal, a gente entende, a gente vê as vantagens do experimento, mas a depender do que você precisa fazer no momento, talvez o experimento também não seja o tipo de pesquisa indicado para você. E aí a escolha da ferramenta também vai ser uma consequência disso. Beleza? Eu, ah, eu julguei que a gente precisava falar um pouquinho sobre experimento. Óbvio que isso foi uma, uma, uma passada muito leve, muito geral sobre o que é um experimento, mas é só para a gente ter isso na cabeça quando a gente for começar a discutir as questões das ferramentas, tá? É, beleza, agora ferramentas, não acredito, chegamos. Então vamos lá. É, primeira ferramenta que eu pensei em falar são os formulários online. Por quê? Porque eles estão amplamente disponíveis, é, eles possuem soluções gratuitas, né? E eles, na maior parte das vezes, eles podem cumprir ou ter funções e características, atributos que são suficientes a depender do estudo que você vai fazer. A gente vai ter aí dezenas de alternativas disponíveis. Obviamente, eu não vou colocar todas aqui, porque a gente tem um monte de alternativas disponíveis. É, eu coloquei aqui alguns que são os mais conhecidos, utilizados, né? Então, o que a gente tem de mais disponível, mais utilizado gratuitamente, provavelmente vocês já responderam a algum questionário sobre isso, usando essa ferramenta, é o próprio Google Forms ou Forms da Microsoft também, que está disponível, mas você tem outras alternativas como o SurveyMonkey, Qualtrics e outras ferramentas. Obviamente, a versão gratuita e a versão paga, ou o software gratuito, o software pago, eles vão ter uma diferença no tipo de coisas que você vai conseguir fazer com eles, tá? E aí a gente vai ter, por exemplo, no Google Forms e no Microsoft Forms, algumas coisas faltando que podem ser importantes em determinados estudos. E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Ferramentas como o SurveyMonkey, o Qualtrics, eles são bem mais poderosos no sentido que eles já têm funções dentro deles que permitem você fazer uma série de outras coisas, ter dados com uma precisão diferenciada, dependendo do que você está querendo medir. Mas como eu falei, eles são pagos, geralmente são pagos, tem um limite de quantas respostas você pode ter, ou quantas variáveis, quantas questões você pode ter no seu formulário, e por aí vai, né? Então, de novo, quando a gente vai é, escolher a ferramenta, a gente tem que pensar se essa ferramenta tem o que é preciso, né? E aí, voltando aos exemplos da Cinco, né? A gente está fazendo um experimento agora que usa o Microsoft Forms, mas o Microsoft, porque ele está disponível para a gente, né? O Ministério tem a assinatura lá do pacote Office, de várias coisas, inclusive o Forms. Mas ele não tem uma das coisas essenciais para a gente definir, para a gente fazer um experimento clássico. E aí a gente teve que gerar alternativas para garantir que isso fosse feito por outras ferramentas ou por outras formas, porque o Microsoft Forms não permite fazer isso. E eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco. Tudo bem aí, gente? Tudo bem? Vamos. Cadê?
Aqui. Vamos dar uma olhada aqui nos formulários. Eu estou aqui no formulário do Google. Todo mundo usou o formulário do Google, né? Todo mundo conhece? Formulário clássico, padrão, permite ampliar aqui para vocês verem. Você vai ter o formato clássico, que é um título, perguntas específicas e o que a gente chama de seções, né? Que são páginas de um formulário. Então, aqui eu posso colocar perguntas de características diferentes, né? Então, uma múltipla escolha, que é aquela mais normal, que a pessoa vai escolher uma alternativa. Eu posso ter uma caixa de seleção, que ela pode marcar mais de uma alternativa que eu coloco. Eu posso ter uma lista suspensa, que a pessoa vai selecionar num, num, num menu. Eu tenho uma escala, que é uma escala, que geralmente são escalas de resposta que o pessoal gosta de chamar de tipo Likert, né? Que é aquelas do tipo, dá uma nota de 1 a 10, ou então responda numa escala que vai de 1, discordo totalmente, ou 5, concordo totalmente, que é muito utilizado em pesquisas. Eu tenho grades de múltipla escolhas que eu vou ter linhas e colunas e eu tenho que relacionar essas coisas. Mesma coisa para seleção, datas e horários como variáveis eu posso colocar. Tá? Tem mais coisa aqui? Sim, eu tenho uma resposta de texto, do tipo, sei lá, o que você gosta de comer, por exemplo. E aí a pessoa vai responder aqui o que ela quiser. Então, eu tenho várias alternativas de resposta aqui, de perguntas e de respostas. Para um experimento, o que geralmente acontece é, o que geralmente acontece é que a gente precisa dividir as pessoas em grupos diferentes. Ou às vezes eu quero testar formas diferentes de uma intervenção para as pessoas, ou eu quero que elas respondam alguma coisa a depender de uma resposta anterior que as pessoas fizeram. Então é muito comum, por exemplo, eu ter algo assim, qual é a sua faixa etária, por exemplo. Aí eu ponho lá, eu tenho sei lá, de 20, 29, 30, 39, 40, 49, por aí vai, tá? É, então eu tenho uma alternativa, uma alternativa que ela vai escolher. E eu posso definir, por exemplo, olha, se ela escolheu de 20 a 29, você vai para a seção 2. Se ela escolheu de 30 a 39, você vai para a seção 3. Então, você começa a mudar isso, que são as opções de ramificação, que é aqui, ó, ir para a seção com base na resposta. Então, aqui eu posso falar, olha, se ele respondeu isso aqui, vai para a seção 2. Deixa eu botar mais uma seção aqui. Pronto, já tem 3 seções. E aqui, se você responder isso aqui, vai para a seção 3. Para a seção 3 e esse para a seção 2. Pronto. Então, eu posso. E aqui, por exemplo, se ele respondeu de 4,49, você finaliza, por exemplo. Então, você termina. Às vezes, a gente usa essa estratégia, por exemplo, para definir: olha, eu só quero pessoas de 20 a 39 anos. Se a pessoa tiver mais de 40, ou 40 ou mais, não me interessa no estudo. Então, eu posso fazer uma ramificação para falar: olha, se entrou uma pessoa com 40 anos ou mais, ela já vai para o fim da pesquisa e eu falo assim: poxa, obrigado pela sua participação, mas você não é o público-alvo do estudo e tal. Então, isso é muito interessante quando a gente faz experimentos, ou quase experimentos, porque a gente pode aqui definir, por exemplo, se eu estou querendo testar o impacto de diferentes mensagens, por exemplo, no comportamento da pessoa de acessar ou não um determinado serviço, eu posso ter cada sessão como uma mensagem diferente, e eu posso usar uma questão para saber para qual mensagem a pessoa vai ser designada.
Achei que estavam levantando a mão. Qual o problema disso, principalmente, né? Assim, o principal problema desses formulários, e o formulário da Microsoft ele é bem parecido nesse sentido, é que a gente não consegue designar aleatoriamente para qual sessão a pessoa vai. Então, eu já não consigo fazer um experimento usando só o formulário do Google ou o formulário da Microsoft Forms, né? Eu preciso, de alguma forma, ter uma estratégia de distribuir aleatoriamente essas pessoas nos formulários, tá? Como vocês acham que eu poderia fazer isso? Se o formulário não me permite sortear para qual sessão a pessoa vai, o que que eu posso fazer? Que estratégias eu posso usar para minimizar esse problema? Alguém teria alguma ideia? Pode repetir a pergunta, por Então, favor? beleza. É o Wellington, né? Isso, Wellington. isso. Eu tô com a câmera fechada porque minha internet tá Tá. lenta aqui. Não, tranquilo. É o seguinte, a gente falou um pouquinho antes que para fazer um experimento, eu preciso, uma das características é que eu preciso sortear para qual grupo a pessoa vai. Por exemplo, para o grupo que teve uma intervenção A ou para um grupo onde a intervenção não foi implementada, ou foi uma intervenção B. Então, só que eu não consigo, aqui no formulário, fazer esse sorteio. E aí a minha pergunta é, se essa ferramenta não permite esse sorteio, que estratégias eu posso usar para sortear as pessoas para grupos diferentes no formulário? Como é que vocês fariam? Tô pensando aqui se tem alguma forma eh, se bem que no Forms eu não sei como fazer isso. Tipo, quando um responde, aí pula para outra, mas no Forms não tem como fazer isso, né. Não tem. E aí é uma designação que a gente Ah, chama de sistemática, né? Que é, é. que é assim, se uma pessoa O respondeu sorteio depois, né. porque na verdade não é sorteio, né? Assim, imagina, se você é a primeira participante, aí eu falo, você vai responder o 1, aí depois chega o Fábio e ele vai responder o 2, ele já não tem a mesma chance de responder qualquer um dos dois. Aí não é um sorteio, já foi definido para ele aquele, entendeu? Então, e de fato ele não, o Forms não permite que você faça isso, né? Não tem uma função para isso. Mas de qualquer forma poderia ser uma estratégia não tão boa, seria um quase experimento, mas pelo menos você ia estar, você poderia argumentar, olha, quando a pessoa entrou, ela é designada para uma condição, entendeu? Não é um sorteio, mas eu vou garantir que as pessoas vão caindo em grupos diferentes à medida em que elas vão aparecendo para responder, né? Mas não é um sorteio per si, né? Acaba sendo um algoritmo que sistematicamente vai encaixando as pessoas numa ordem definida, né? E outra Algumas estratégia? pessoas colocaram sugestões aqui no chat, o Maurício, né? A Opa, Aline diga falou que se aí. a faixa etária não fosse relevante, talvez eliminá-la fosse tirar um problema. O Guilherme Uhum, falou sobre a questão do dia do nascimento, que isso, inclusive, já tem sido utilizado em alguns papers, né? Que pelo dia você poderia ali fazer agrupamentos de grupos, né? Sei lá, quem nasceu entre 20 e 29 vai para o grupo 3, quem nasceu entre 10 e 19 vai para o grupo 2, uhum, alguma coisa assim, uhum, né? uhum. Você pode usar uma estratégia assim, né? Tem gente que pega assim, sei lá, digita os números do seu CPF. Aí você soma esses números, sei lá, ou enfim, né? Ou pega os dois últimos números e fala se esse número é maior ou igual a tanto, aí você vai para o grupo 1. Mas ainda não é um sorteio, né?
é uma informação que você pode usar, né? Mas já é algo, já é um atributo daquela pessoa que, enfim, você não tem controle sobre, né? E aí, Eu acho que o sorteio, estou pensando aqui nas teses de doutorado, a gente define o sorteio antes também, né? Mas acho que é o que os colegas estão colocando ali. deixa eu parar de compartilhar para eu ver o que eles estão colocando, que fica melhor. É, então, soma dos números de data de aniversário é uma forma. O signo é ótimo, né? Os de leão vão para um grupo. Mas assim, Monique, eu posso fazer o sorteio antes. Essa é uma forma. Eu posso ter um sorteio anterior, se eu tiver a lista de pessoas. Ou eu posso ter uma forma de fazer esse sorteio, por exemplo, entre o convite e o acesso da pessoa ao formulário. Então, eu posso, por exemplo, ao invés de ter um formulário só com 3 seções diferentes, eu posso ter 3 formulários distintos. E aí, por exemplo, eu posso fazer um convite para a pessoa numa página e usar um script para falar assim: olha, na página, quando a pessoa clicar em participar, você vai olhar uma lista de links de formulário e você vai escolher um aleatoriamente. Você que eu digo o site, né? Então, o sorteio é feito pela página do site, por exemplo, usando um código de JavaScript, assim. Então, ele faz o sorteio e ele designa a pessoa para um formulário diferente. Então, se você tem, por exemplo, se você está testando 5 intervenções diferentes e um grupo que não vai passar pela intervenção, você vai ter 6 formulários separados lá no Google Forms ou no Microsoft Forms. E aí você sabe qual link é qual grupo experimental e você deixa uma ferramenta externa fazer esse sorteio. Peraí, a Rosinádia levantou a mão, diga aí. Não, que me veio uma ideia aqui agora. E talvez você conheça isso, possa ver se o que eu estou falando tem lógica ou faz sentido ou não. O Google, ele tem uma programação, esse form do Google, para apresentar questões aleatorizadas. Por exemplo, você faz uma prova e você acessa o mesmo link, mas as questões da prova elas aparecem em ordem diferente para cada pessoa. Então, você não poderia criar uma sessão com uma questão dessa que, por exemplo, quando a pessoa clicasse tipo, for fazer uma conta, responder uma conta e clicar nessa resposta da conta, que às vezes isso acontece, essa tipo 3 mais 4, é uma conta bem assim mesmo, só para testar. E ao clicar nessa resposta, ir para esse padrão randomizado das outras questões. E aí você separa os grupos pela resposta randômica da primeira questão. Uma coisa que você pode fazer, assim, vou diferenciar 2 situações aí, né? Então, assim, uma situação é a situação em que todos os participantes vão responder as mesmas questões no questionário. Então, eles vão responder todas as questões. Eu posso usar essa função do Google para variar a ordem das questões. Porque, às vezes, é muito comum isso, né? A gente tem alguns... Não, mas isso não foi nesse sentido que eu falei. É porque eu não sei se o Google permite essa programação. Eu não testei. Se quando você aciona o randômico, vai para todos ou não. O randômico seria só para uma questão. E aí, a ordem desse, por exemplo, a resposta está na letra A, B ou C, certo? Então, para quem a resposta estiver na letra A, vai direcionar para uma seção do formulário. Para quem estiver na letra B, vai para outra seção. E para quem estiver na letra C, vai para outra seção. Eu separo o grupo dessa forma. Só que quem faz o randômico da questão é o Google. Então, eu não vou saber onde é que a minha resposta certa está quando eu abrir a primeira questão. Mas quando eu clicar nessa letra, ela vai me levar para uma outra seção, que é diferente de quem clicou na letra A ou B ou C, entendeu?
A questão Eu só não fiz esse teste ainda. porque dá para fazer isso, mas o problema é que, assim, se você faz uma pergunta anterior, como eu fiz o da idade, e a depender da idade ele vai para uma sessão específica, isso é mais tranquilo. A questão é o sorteio de fato. Eu não sei se ele randomiza as sessões. Eu acho que ele randomiza as questões apresentadas, né? Ele ordena as respostas aleatoriamente, é isso que ele faz. As opções, as alternativas de resposta, né? Por exemplo, tem uma questão de múltipla escolha, ele pode randomizar a ordem que essas alternativas aparecem. Isso é para burlar o cara que marca tudo A, entendeu? Exatamente. Aí se todo mundo marcar tudo A, todo mundo vai ficar com a mesma resposta. Aí isso aí evita esse tipo de E de também ocorrência. do amiguinho que passa cola para o outro, né? Responder depois. É, mas o que a gente quer por exemplo, é você mostrar uma coisa para um grupo e outra para o outro, num sorteio, não tendo uma resposta prévia sendo definida. E isso se ele randomizasse a ordem das sessões, por exemplo, funcionaria, porque eu poderia colocar, por exemplo, uma página de apresentação, eu poderia falar, randomiza as sessões, qual que vem primeiro? E em todas as sessões, depois, no final dela, ele iria para o final da pesquisa. Então, ele não passaria por todas as sessões, só pela primeira que foi sorteada para ele. Mas, até onde eu sei, não funciona, né? Então, é, é, então não funciona. Estão falando muito da soma da data de aniversário, ou de você falar assim, se a pessoa nasceu no dia 1º ao dia 15, do 16 ao 30, é, isso não é equivalente ao sorteio, porque você tá dizendo que você está usando uma informação que a priori já define para qual grupo ela vai. A pessoa não tem a mesma chance de estar em um dos dois grupos. O fato de, por exemplo, eu nasci no dia 30, então isso determina para qual grupo eu vou. Eu não tenho a mesma chance de estar num grupo ou outro, que é a ideia de randomização, né? Então, porque eu poderia fazer assim, né? Eu poderia falar assim, olha, diz um número de 1 a 50. E aí, se a pessoa disse até 25, vai para o grupo 1, de 26 para frente, vai para o grupo 2. E se eu der o azar de pegar uma galera que gosta de números altos, e aí todo mundo põe assim, ou se as pessoas mais introvertidas tendem a escolher números menores, e aí eu faço um grupo de introvertidos e um grupo de extrovertidos. Esse tipo de coisa que a randomização tenta resolver, né? Ele tira o poder de uma decisão individual ou de uma característica individual para definir para qual grupo a pessoa vai. Então, quando a gente fala de um formulário do Google, por exemplo, ou do formulário da Microsoft, eles são muito úteis porque eles são fáceis de serem programados, é fácil fazer, eles estão disponíveis para praticamente todo mundo. As pessoas já utilizaram esse formulário, então as pessoas tendem a não ter muita resistência em responder questões nesses formulários. Eles têm uma variedade interessante de tipos de questões que você pode usar. Você pode colocar imagem, você pode colocar uma série de coisas. Então, por exemplo, eu posso testar se características de um cartaz diferente de divulgação vão aumentar a predisposição da pessoa a acessar um serviço, por exemplo. Eu posso fazer isso dentro do Forms, tanto do Google quanto da Microsoft. Eles são muito, muito interessantes nesse sentido. O principal desafio Maurício, o Fábio está querendo falar também. tá. Eu já vou te dar a palavra, Fábio, rapidinho. O principal desafio é justamente como garantir a seleção e designação aleatória usando essas ferramentas gratuitas, né? As outras já têm essa possibilidade de sorteio dentro, mas essas duas que eu estou falando já não tem, e aí você vai ter que usar subterfúgios, ferramentas, estratégias fora dessa ferramenta para poder fazer um experimento de fato. Diga, Fábio. Eu vou dar um exemplo aqui de improviso, que é um pouco extremo, mas até que funcionou, e depois comentar sobre a própria necessidade de improviso.
Há muitos anos, logo que começou a ficar popular aí o Google Forms, e aí todo mundo ficou encantado, pô, legal, uma ferramenta gratuita e tal, a gente tinha conseguido a assinatura do IFS Survey, que na época era um desses aí, um alemão, o Maurício deve lembrar bem da época da UNB, né? Só que chegou na hora H, não deu certo. A assinatura tinha um problema de pagamento, de cartão de crédito, para a Alemanha, uma confusão lá e, cara, a gente não tinha mais tempo. O que que a gente fez? Como eu falei, foi extremo, mas foi necessário. A gente criou o link vinculado a uma página da UNB. E todo dia, quando dava meia-noite, a gente trocava o link. O que que a gente fez então? A gente tinha duas versões do instrumento, que no caso era uma pesquisa sobre relacionamentos interpessoais, e aí fazia toda a diferença se você se avaliava primeiro e depois você avaliava o seu par, namorado, marido, etc. Para a outra metade, a gente tinha que fazer o reverso, né? As pessoas tinham primeiro que avaliar o seu par e depois se avaliar. Isso necessariamente envolvia dois formatos do questionário. Então, eu lá e a minha orientanda na época, a gente ficou se revezando para isso. Dava meia-noite, a gente mudava o link que estava remetendo, porque eram duas versões do Google Forms, né? E aí, mais adiante, a gente simplesmente fez a mescla dos dois bancos e a gente sabia qual era qual, criou uma variável que identificou qual das duas versões. Não deixa de ser uma manipulação experimental, embora o objetivo não tenha sido esse. Agora, o comentário maior sobre improviso é que Maurício está mostrando aqui ferramentas, né? Algumas pagas e algumas não só pagas, como você precisa pagar o Premium, Gold, etc., tipo o SurveyMonkey, para justamente você ter acesso a essas funcionalidades. E muitas vezes, como no exemplo que eu dei, não tem dinheiro, não tem tempo, ou você pagou a ferramenta, mas aí não sabe usar, acontece de tudo. E aí a gente precisa até muitas vezes mexer no próprio delineamento da pesquisa ou mexer no próprio instrumento. Então, eu lembrei até outra coisa, que eu ia comentar outra coisa, mas eu lembro que o Google Forms no início, ele tinha uma escala que só ia de 1 a 5, e a gente estava trabalhando com 0 a 10. Fizemos uma regra de 3, paciência, né? Claro que tem vários vieses de resposta, que ficam... É muito diferente você ter, né, pelo menos psicologicamente, você ter várias opções de resposta intermediárias do que você ter, por exemplo, só o 2 e o 4 como intermediários aí, 1 e 5 e diferentes, né, do central, que é o 3 nesse caso, né? Aí depois o Google Forms começou a mudar e tal, quer dizer, pouca coisa evoluiu de lá para cá, eu diria, né? Mas é uma ferramenta, beleza, né? Qualquer um consegue usar, né? E ainda tem as desvantagens de você não conseguir criar um endereço que tenha um nome específico, né? Fica lá RXYZ42, né? Mas enfim, essa necessidade de improviso é uma riqueza muito legal, assim, né? É desafiadora, mas é muito bacana nesse processo de planejamento das pesquisas, não só experimentais, né? Exato, Fábio. Teve um comentário interessante aqui do Guilherme. Guilherme botou aqui, lembrou do SciToolkit. Existem é, várias ferramentas aí, né, que são open source, são gratuitas ou gratuitas para o uso não que não visa, ou sem fins lucrativos, né, em alguns casos, tem ferramentas muito poderosas para execução de experimentos, né? Então, o SciToolkit, eu coloquei ali o Open Sesame, o O3, são ferramentas em que você pode fazer experimentos super complexos. Você pode fazer experimentos com medida de tempo de reação, tempo de resposta, você pode colocar se você tem sensores, óculos de realidade virtual, se você tem aparelho de eye tracking, você já pode vincular esses sensores e equipamentos de medida no experimento. Eles são excelentes, são excelentes. E eles também podem fazer questionários. Você pode fazer formulários com questionários neles também. Então é algo que a gente vai discutir um pouco aqui. Sem ser nessa aula, na próxima, não, na próxima aula, na outra, a ideia é a gente falar um pouquinho deles, mas geralmente elas são ferramentas que demandam, ele tem uma curva de aprendizado um pouquinho maior. Então, assim, a imaginação é o limite no caso deles, porque você pode fazer praticamente tudo,
mas você precisa aprender a usar. Alguns deles vão demandar um pouquinho de conhecimento de programação para você estabelecer algumas regras, condições. O OpenSesame, por exemplo, ele tem uma interface gráfica, então para você montar o experimento, ele é mais simples, mas a depender das regras do experimento, das condições, você vai precisar botar a mão no código e fazer algumas alterações, né? Então, por isso que eu falei lá no início da apresentação que a escolha da ferramenta depende do que você quer testar, mas também do contexto, das condições, dos recursos que você tem. Existem casos em que uma equipe em ciências comportamentais tem um pessoal da área de programação junto. Poxa, fantástico, porque essas pessoas vão poder rapidinho olhar ali, poxa, em Python, beleza, eu escrevo isso de olhos fechados, a pessoa vai lá e consegue fazer a parte de implementação que às vezes alguém que é da área de psicologia e nunca programou não sabe, né? Então, se você tem esse recurso, capital humano com essas competências, nossa, tem uma série de outras ferramentas bem interessantes à disposição aí, e a gente vai falar de algumas delas, né? Mas se você não tem esse recurso e você não tem tempo para aprender, isso pode ser um problema para você, né? Então, assim, eu já vi muitas situações em que experimentos eles não acontecem porque eles perdem o timing. Porque a pessoa fala, eu preciso usar essa ferramenta aqui, eu tenho que aprender. Só que ela demora tanto para aprender que perde o timing. E em alguns casos, principalmente na área de ciências comportamentais, alguns testes eles precisam ser feitos no momento exato. Se você perde o timing, muitas vezes não faz sentido testar mais. E aí a gente precisa, a gente tem vários exemplos, né? A pandemia foi um exemplo, né? Então, assim, o auge da pandemia talvez não se repita. Se Deus quiser, talvez não vai se repetir nunca mais. Quer dizer, provavelmente vai, mas enfim, a gente não quer, né? É, se estava sendo testada uma intervenção, por exemplo, na época daqueles desastres no Rio Grande do Sul, tinha aquele momento para fazer. Se você fazer agora, talvez o comportamento-alvo não esteja mais lá, não seja tão intenso, as condições para o comportamento acontecer talvez não sejam tão impactantes. Então, em alguns momentos, o timing é fundamental. E você não pode perder a chance de fazer um experimento relevante porque você está precisando usar uma ferramenta específica. Às vezes é como o Fábio falou, às vezes, olha, putz, ia ser muito bom usar o SciToolKit, mas, cara, eu não sei usar, eu não tenho, aí a equipe não vai ter tempo de aprender. Poxa, tem alguém que já usou, um parceiro nosso, que já tem um delineamento parecido, já meio que pré-programado, que pode ajudar, beleza. Mas se não tem, talvez seja o momento de falar, poxa, se a gente não consegue fazer isso que a gente quer, a gente tem como reduzir o escopo e fazer alguma coisa, mas fazer alguma coisa mais simples, né? Às vezes isso é necessário, porque fazer alguma coisa, a nossa coordenadora geral da Cinco, ela fala, né? Fazer alguma coisa é melhor do que não fazer nada, muitas vezes, né? Quer dizer, fazer uma coisa bem feita, né? Então, assim, às vezes é melhor fazer algo que, poxa, não é o ideal que a gente queria, mas ainda assim é uma coisa boa, uma coisa relevante, que vai trazer um diferencial para um determinado serviço, do que ficar esperando a situação ideal e não fazer nada nunca, né? Então, essa reflexão passa pela escolha da ferramenta também, tá? Nossa, já são 8h20. Eu falo pelos cotovelos, eu avisei. Gente, o que eu pensei da gente fazer no próximo encontro? Próximo encontro eu vou trazer exemplos para vocês, tá? Exemplos de uso desses formulários. Então, a gente vai dar uma olhada em tipos diferentes de experimentos aí que a gente pode usar com esses formulários, para a gente ter ideias, ter dúvidas, principalmente, né? Porque muitas vezes, quando a gente olha os formulários, você fala, tá bom, legal, eu sei usar o Formulas, como é que a gente faz isso no experimento? Então, a gente pode discutir sobre casos concretos, que eu acho que pode ser mais interessante, tá? E aí fica a dica também, se vocês quiserem, eu já falei isso da última vez, né? Se vocês pensarem, poxa, eu estou fazendo um formulário aqui
eu estou querendo fazer um experimento que é assim assado, traz a informação para a gente brincar em casos concretos, né? Para a gente experimentar com casos concretos, que eu acho que pode ser interessante. E aí, no encontro que vem, eu pensei em fazer algo bem mais mão na massa, assim, sabe? Eu prometo que eu não vou falar tanto, não vou ter tantos slides cheio de informação, mas para a gente botar a mão na massa, tentar experimentar, talvez se dividir em grupos aí, cada um trazer uma versãozinha de como implementar isso, que pode ser interessante, tá? E aí, sem ser no próximo, no outro, aí a gente vai falar dessas ferramentas que o Guilherme começou a apontar aqui, que são ferramentas feitas para experimentos. São soluções pensadas para a execução de experimentos e geralmente experimentos aí que têm uma alta demanda de precisão, de rigor e tal, né? Então, a gente vai ter alguns exemplos desses daqui para discutir também. Beleza, gente? Alguma dúvida? Alguma inquietude? Alguma reclamação? Se não temos dúvidas, a gente encerra hoje e se encontra na próxima quarta. Carla, quer falar alguma coisa? Não, foi ótimo, achei bom você já dar também ali uma prévia, né, de como é que você pretende aí trabalhar os próximos encontros para ficar mais claro pro pessoal, e também achei legal, mais uma vez, se reforçar que se alguém tiver realmente, né, alguma dúvida mais específica, mais concreta, traga, ou então já, se quiser enviar já antecipadamente, para Uhum. eventualmente até o Maurício já poder trabalhar isso em alguns exemplos também, fica à Isso é vontade, legal. gente, né? Uhum. A gente tem lá o nosso grupo de WhatsApp do comportamento e tal, específico, né, desse projeto aqui. Quem não tiver inscrito ainda, assim, vou colocar o link aqui mais uma vez, mas a gente pode se comunicar por lá, que eu acho que fica mais fácil, né? Então, e de resto, último lembrete, lista de presença. Lista de presença, gente. Beleza, pessoal? Obrigado. Boa noite, bom descanso e até quarta que Tchau, vem. tchau, boa noite. Tá, Obrigado. gente, Tchau, obrigado. boa Obrigado, noite. Luciano. Até mais. Obrigado, boa Tchau. noite. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau.